Há algo, pastor, isso é bom até perguntar, que pode atrapalhar a nossa comunhão, não vou falar nem comunhão, comunicação. Comunhão com Deus, porque comunicação não deixa de ser uma comunhão com Deus. Então, existe algo que eu posso fazer que pode impedir Deus de se comunicar comigo ou eu de se comunicar com Deus? Sem dúvida. É importante também outro conceito, né? Você falou de comunhão, comunicação. Comunicação também é você tornar comum. Comunicar é tornar algo comum. Entendeu? Deus, ele comunica o evangelho, ele torna o evangelho comum em nosso meio através da palavra, através de Cristo. Mas a gente aceita o evangelho, a graça, de uma forma muito cognitiva. Entendeu? Não é só sentimento. Entendeu? A gente não confia só no coração. Claro que o evangelho, ele nos... A Bíblia diz, né, que o Espírito Santo nos entristece, ou seja, ele faz a gente sentir que, poxa vida, eu preciso de um Salvador. E a gente se emociona, né? A gente chora às vezes, a gente fica magoado porque a gente vivia uma vida de pecado, aceitou a Cristo, e aí quando a gente aceita, a gente se sente liberto, lágrimas rolam, etc. Faz parte do processo. Mas a impressão do evangelho é cognitiva também, é racional. Eu aceito Jesus. Eu coloco, é inevitável eu colocar numa balança as coisas quando eu aceito Jesus. A vida eterna contra a morte eterna. Eu quero a vida eterna, então eu aceito isso, eu não quero a condenação eterna, entendeu? Então, o evangelho ele é aceito de forma cognitiva, racional. Então, a impressão do evangelho na nossa vida vem na mente. Entendeu? É na mente que as coisas acontecem. A Bíblia, quando fala assim do coração, é que o coração, ele para o hebreu, né, ele é o centro das emoções. Então, quando a gente fica emocionado, parece que a gente sente um negócio no coração, né? Parece que quando fica alegre, quando fica apaixonado, viu, Israel? Quando fica apaixonado, às vezes, sente frio na barriga e tal. Isso aí, o hebreu ele sentia isso, né? Então, o coração é o centro das emoções. Mas, na verdade, o centro das emoções sabe que é a mente. Então, nós somos impressionados pela mente. Então, Deus impressiona a gente com o evangelho pela mente. Deus fala conosco pela mente. Agora, deixa eu ler um outro verso com vocês na Bíblia. Está aqui em Romanos, capítulo 12. Esse texto aqui do apóstolo Paulo, ele é forte. Verso 1 e 2. Tá? Você quer ler para a gente? Vamos lá. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembrando que eu estou com a Nova Almeida atualizada, tá? Ótimo, excelente a sua tradução, é melhor do que a minha, porque a minha aqui é um pouquinho mais antiga, né? Eu gosto muito dessa versão, mas a sua é muito boa. Mas o fato é o seguinte, Paulo está falando aqui sobre o culto racional a Deus. E aí, então ele fala assim, ó, a gente não pode sofrer os impactos do cotidiano dessa vida, desse século, né? Ele fala. Então, a gente tem correntes filosóficas, nós temos muitas coisas que o inimigo de Deus usa para que a gente perca o foco do que é o evangelho, do que é a graça, do que é a vontade de Deus. Entendeu? Então, quando eu começo a colocar algumas coisas tomando lugar na minha mente do que poderia ser um acesso do evangelho, eu estou, então, perdendo a comunicação com Deus. Tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. São vários, tá? Porque o ser humano ele é um ser integral. Então, eu vou começar falando aqui sobre alimentação, por exemplo. Tem alimentação que nós podemos ter que são nocivos para a nossa mente, que vão embotar nossa mente e vão nos tornar incapazes de ser sensíveis à voz de Deus. Então, a comunicação é interrompida. Então, por exemplo, bebidas alcoólicas, entendeu? Comida gordurosa, uso de drogas. Isso embota a nossa mente. Eu me lembro que eu dava estudo bíblico para um jovem e ele era usuário de maconha. E ele falava assim, pastor, eu não consigo entender nada do que o senhor me fala. Mas é claro que não consegue entender. Por quê? Porque a mente está embotada. Entendeu? Então,
tem alimentos, tem estilo de vida que torna nossa mente embotada e nós não conseguimos compreender a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. A comunicação está sofrendo aí um abalo, né? Uma ruptura. Então é importante a gente entender isso. Por que nós adventistas cremos que é importante cuidar do nosso corpo, da nossa saúde? Porque quando você tem uma saúde boa, a sua mente está ávida. Então isso atrapalha a comunicação. E o inimigo de Deus sabe disso. Entendeu? E inclusive a irmã White, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Nós, adventistas, cremos que os textos de Ellen White são inspirados por Deus. Então, ela é voz profética. E ela diz, né, também que o inimigo de Deus, ele usou algumas coisas desse mundo, alguns alimentos básicos nossos, como o trigo e a uva, ela diz, para deturpar o nosso paladar. Então, ou seja, o vinho, né, o vinho fermentado, não o vinho que é o suco de uva puro, um verdadeiro suco de bíblico, uva, né? Não, o fermentado faz deturpação de Satanás para embotar a mente. Aí você vai lá em Provérbios, você vê Salomão falando sobre isso, né? Cuidado com o vinho que escoa no copo suavemente. Parece agradável, mas no fim ele belisca como um escorpião e tal. Então a gente precisa entender que é importante cuidar da saúde para ter uma mente ávida e se comunicar com Deus. Mas também tem coisas que nós consumimos de entretenimento também nos afasta de Deus. Entendeu? E aí você tem séries, filmes, livros, né? Inclusive a mesma Ellen White que eu estava comentando aqui, escreve, tem um livro chamado Mensagem aos Jovens, que ela fala sobre esses livros de magia, etc., como eles embotam a mente dos jovens. Contos eróticos, inclusive, ela fala sobre isso. Pornografia. Exatamente. Tudo isso daí vai ocupando lugar, tirando espaço para que a gente tenha a mente ávida para conhecer a Deus. Isso vai embotando nossa mente, vai deturpando nosso desejo, nosso gosto, né? Por exemplo, a pessoa viciada em pornografia, ela tem a deturpação do que é realmente o sexo, né? Deus, ele deu de presente para o ser humano. Existe uma forma que é correta de se praticar isso, mas o pecado, ele mudou, deturpou. Então a pessoa que é viciada em pornografia, ela tem uma deturpação do que é a prática sexual bíblica, entendeu? Correta. Então, essas coisas, né, que Paulo chama, isso aí, ó, não vos conformeis com este século, é isso que Paulo está falando. A gente não pode ter esse padrão de vida pecaminoso que isso vai embotar a nossa mente. Então nós temos que renovar, olha o que ele fala aqui, ó, renovar a nossa mente para experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus. Então tem que renovar a mente. E como é que eu renovo essa mente? É buscando na palavra, em oração, cuidando da minha vida, né, de forma integral, para que eu possa ter a mente renovada e assim falar, ter uma comunicação bem transparente com Deus.